Eu utilizo esses recursos como os disparadores, né? Para depois ter uma expressão artística, uma expressão plástica. Por exemplo, dou uma aula que é de paródia, né? Então a gente conversa sobre determinado assunto, determinado tema, e as alunas elas fazem paródias, divido-as em grupo e fazem paródias sobre uma determinada temática, né? E depois eu trago instrumentos musicais também de percussão, onde elas vão estar cantando e tocando junto, né? E depois expressam plasticamente o assunto que saiu da paródia. Eu fiz um trabalho desse recente, né, com idosas, de um núcleo de convivência do idosos, NCI, e lá eu dividi as turmas por gosto musical. Então tinham idosas que gostavam de Roberto Carlos, tinham idosas que queriam umas músicas mais modernas e tinha idosas que gostavam mais de sertanejo. Então dividi-as, né, em 3 grupos e elas fizeram, aí eu dei a temática, que era com relação aos idosos, o núcleo que elas convivem, o que traz de positivo, elas irem até esse núcleo de convivência, e elas criaram as paródias. Foi assim, na verdade foi um processo, né? Tudo na arte terapia é o processo, então eu acabei utilizando a paródia para esse processo delas colocarem o que estava internamente nas letras das músicas, né? Então teve grupos que precisou de mais apoio, aí eu instigava, né? Porque tinha horas que travava a música, né? E aí eu perguntava, mas como você se sente aqui, né? Frequentando esse local? Aí elas iam completando a música, né? E umas falaram que eu gravei também, né? Para ver o processo. Elas falaram, é impossível, essa tarefa é muito difícil, não vamos conseguir, porque nós não temos criatividade, nós não somos capazes, né? E depois elas fizeram umas letras muito bacanas, fizeram daquela música do Martinho da Vila, Canta, Canta Minha Gente, e fizeram do Roberto Carlos, uma sobre amigos. Aí cantaram, né? Depois o grupo todo cantou, o do Canta, Canta Minha Gente, a gente colocou com instrumentos musicais que eles tocavam junto com o canto, né? Então foi algo bem interessante porque depois, se nós olharmos o escrito das letras, né? Tinha muito delas, né? Assim, uma delas que era assim, mais essa parte positiva de frequentar aquele núcleo de convivência, que lá tem dança, tem música, tem coral, tem ginástica, tem várias atividades, yoga, e quanto aquilo faz bem para elas, né? Que elas se sentem felizes. Então elas expressaram na letra musical tudo o que elas vivenciam lá. A gente fala que é uma mandala dançante, né? Porque tá todos ali de mãos dadas e acolhendo esse grupo, né? Respeitando os limites do outro, né? Porque não é um curso de dança circular, né? Então tem pessoas que vão dançar pela primeira vez, outras que já estão há alguns anos, né, dançando. E ao dançar é um respeitar que o outro tá aprendendo, aí você vai estar acolhendo o outro, né? Tem essa troca e principalmente a energia que circula nesse círculo, né? Uma energia desse todo, né? Das diferenças de raças, de cores, de etnias, de culturas, é tudo ali. E eu acabo utilizando, né, as danças circulares juntamente com os elementos água, terra, fogo e ar. Então eu uso no curso, né? Eu uso uma dança circular, por exemplo, do elemento fogo. Então nós dançamos essa música do elemento fogo, a gente fala sobre a simbologia, né, do fogo e depois fazemos uma atividade plástica utilizando algum recurso artístico que tenha o elemento fogo. Por exemplo, eu trabalho com vela ou com giz de cera queimado para fazer o desenho. Então, trabalhando então eu pego o elemento
e trabalho na dança e também como material.